religiosas, o que for, essa questão de quando você está emanando ou tentando refletir, ela acontece no presente, não acontece nem no passado nem no futuro, né? E isso para mim é ouro. Ouro mesmo. Se ouro for bom. Se não for, a gente pode chamar de outra coisa. É um valor, né, muito grande. E eu queria começar falando um pouco do nosso momento também, porque ele, logo que começou a pandemia, e nós ficamos já 2 semanas em casa, ou em casa, ou com todas as regras que foram ditadas para nós pelo vírus, né? Ele nos obrigou a criar regras, né? Isso foi me dando uma sensação tão interessante de que, bom, que isso tá, para nós que temos o costume de nos regrar para conquistar novos estágios, nesse sentido, de nos limitar em certas coisas, porque para mim, falo muito disso, que o limite é a questão da liberdade. Não existe liberdade sem limite, né? Em vários sentidos, né? Assim, depois a gente pode, se alguém quiser aprofundar em algumas coisas que eu vou só passar, por favor, né? Eu acho que o sentido de conversa me interessa muito. Eu não, não preparei uma palestra, Uhum. mas a conversa muito, muito me interessa. Então eu escrevi um texto logo, assim, ele está disponível no site da Mostra Perplexa, que é uma mostra criada dentro da disciplina de performance que eu implementei dentro da UENG, da Escola Guinhar, desde 2009. E é um site muito interessante para vocês entrarem, porque tem zilhões de trabalhos dos artistas. E eu vou começar, estou inaugurando com esse artigo um lugar de artigos e convido quem estiver interessado a apresentar artigos que acho que tem a ver com este lugar, né? Acho muito interessante, porque dentro da disciplina de performance, eu adquiro vários preceitos e situações que têm muita relação com o exercício da yoga ou da meditação, principalmente, né? Porque é esse lugar onde a gente se coloca a serviço do tempo presente e se dentro dele você tem a sensação do que passou e do que você pode agir, é ínfimo, assim, né? Esse momento tem muito a ver. Isso como sabe, é fundamental dentro do exercício dessas nossas duas áreas aí de trabalho, né? Na verdade, vou nos dois lugares. Dentro da disciplina, inclusive, eu faço momentos, tem dois exercícios de consciência que eu faço para acontecer isso, porque eu não tenho muito tempo para fazer uma consciência, porque eu adquiri essa consciência do estado de presença durante toda a minha vida, desde quando eu comecei a aprender piano, eu estava pensando hoje, quando você tem que pensar na força de cada dedo para criar a melodia, para superpor coisas, para criar, né? Isso já é controle, né? E no piano é isso mesmo. Você estuda assim, ó, qual a nota que tem que prevalecer dos acordes, sabe? Isso necessita bastante consciência para isso. E depois, na música, principalmente, eu aprendi muito com o nosso querido Eduardo Álvares, que eu sempre falo que foi o meu mestre nesse sentido do improviso, de entender o improviso, que eu também quero falar sobre isso, que tem muito a ver com isso que a gente está falando, sabe? Porque as pessoas têm uma ideia muito errada de improviso e de liberdade. Os dois, eles precisam de limite e não se improvisa sem conhecer o que se está improvisando, né? Você tem que saber o que você está improvisando para você improvisar. E isso é essa restrição é que dá a liberdade para você ir para onde você quiser e você não se separar do grupo.
que você está improvisando em grupo, né? E aí eu vou ler um trechinho desse texto e depois convido vocês a entrar lá no site, que é www.mostraperplexa.wordpress.com. E aí como é que fala? Na chave arquivos, está lá o texto, tá? O texto se chama A performance vivida na vida é o tempo presente, Covid-19. A arte imita e a vida imita a arte. A primeira afirmação foi cunhada por Aristóteles no livro Física, volume 2, e influenciou muito do que se fazia na arte da antiguidade clássica até os impressionistas. A segunda frase foi um trocadilho espelhado que fiz para relativizar nosso momento global de vida pandêmica e imaginar este momento como uma grande performance na vida. Na busca de reconhecer sentimentos que emergiram durante os dias em que nos encontramos reclusos, reconheço que um deles é de ter no corpo a memória do tempo performático, a autossubmissão às restrições para criar situações onde o público e o artista experimentam mudanças de estados no tempo presente e na matéria. Momento de entrega ao limite da vertigem. Consciente de que, neste caso, somos obrigados a viver este tempo presente, a encarar solidões, a autopercepção dos pensamentos, sentimentos bons na independência obtida nesta solidão e sentimentos ambíguos. Este para citar alguns dos sentimentos possíveis na privação do livre-arbítrio de ir e vir. O tempo parece correr apressado, porque estamos nele em um ritmo próprio, muitas vezes ralentando o movimento no dia, mas com o correr das horas, muito mais rápido para a percepção de quem o vive no cotidiano em que estávamos imersos outrora. O relógio se distancia e o tempo é vivência constante. O conceito de arte-vida ganha força e é o espelho para ajudar na aceitação da vida como ela está, no presente mais que perfeito. O confinamento é uma estratégia muito usada em performances para criar uma realidade com as condições para que o corpo humano entre em outras dimensões do corpo, conseguindo expressar para o outro este estado das coisas, pela energia que produz na mudança da lógica no tempo presente e no como estar presente. Estas ações produzidas pelo corpo na arte têm como pressuposto estar imersa na vida, pois está sobre o tempo presente e no limite deste corpo. Eu vou até aí, nesse texto. E, bom, se alguém já tiver alguma coisa a comentar nessa situação, que depois, senão vocês esquecem, né, o que ouviram, a gente podem abrir alguma pergunta aí, se quiserem. Senão eu vou continuar falando, claro. Acho que sim. A gente abre mais daqui a pouquinho. Uhum. E o mais, o que eu estava falando é essa sensação que todo mundo está tendo, por exemplo, que nós não estamos tendo tempo de fazer tudo que a gente tem para fazer e nós estamos, entre aspas, parados em casa. Né? E parece que o dia é pequeno. Isso porque nós estamos concentrados no que estamos fazendo o tempo todo, porque não tem outra maneira, né? Nós somos obrigados a entrar nesse canal, e é por isso que a vida parece que corre mais rápido, e o tempo fica pequeno, e você tem a chance de respeitar o seu corpo,
de acordar muito cedo ou de não acordar, ou, né, de mudar essas lógicas, porque por que eu tenho que fazer igual quando era antes? Né? Se eu estou nesse estado de exceção. E esse estado de exceção era o que a gente era antes da pandemia, né? A gente que eu falo, nós que nos propomos a praticar um estado de exceção, porque a vida lá fora estressa, ela comanda o nosso tempo e não nos deixa sentir a nossa presença na vida, né? No tempo. A vida e o tempo são quase a mesma coisa, né? Em certo sentido. A vida é o tempo passando e nós estamos nele junto com tudo, com a natureza, com tudo, né? Eu estava tocando também nessa questão do improviso, que é muito mal entendido, né? O improviso é visto como um desleixo, assim, como muito desleixo, como se fosse uma coisa que você faz de qualquer jeito, como você quiser. E, na verdade, o improviso requer, e talvez agora nós estamos um pouco criando um improviso dentro de casa para criar coisas, né? Você acaba querendo fazer coisas que você não fazia, criando a vida de novo, né? E também, sei lá, não sei se eu estou sendo claro nesse sentido, mas o improviso, ele requer que você tenha quase não, totalmente, o mesmo instinto que o animal tem. Se você vê um gato, um cachorro, né, nessa questão de tudo que passa em volta, ele tem essa visão periférica, essa sensação dos sons, tudo que acontece, o som, o cheiro, tudo ele está percebendo o tempo inteiro. E quando você está em estado de improviso ou de meditação, é isso que a gente busca, né? É isso que tem que acontecer, porque senão você perde o fio do que acontece. E se você está improvisando com o público, então você não cria forma se você não está dentro da atenção o tempo inteiro, você não comunica com o outro. E você perde muito da chance de estar crescendo dentro do seu espírito de arte ou de vida, né? Porque, para mim, como eu disse, tem muito tempo que a gente já sabe que a arte e a vida elas se misturam, né? Porque somos pessoas fazendo e para pessoas. E somos esses animais, pessoas. Então, eu acho isso uma coisa que eu queria falar, sobre essa sensação aí. Eu trouxe também uma coisa que eu estou lendo, que eu estou adorando, que talvez seja uma coisa interessante para todo mundo, que é esse livro aqui. O Wabi-Sabi é uma filosofia japonesa milenar, que significa um sentido, um sentimento, entre um sentido espiritual e estético ao mesmo tempo, ligado ao o simples e o rústico e até a mesma deteriorização das coisas como beleza, né? Uma folha seca, uma coisa muito simples assim. E é muito bonito porque isso foi criado dentro por eu não sei como chamo que ele era. Ele servia a um rei na época e tinha lá cerimônias do chá, que era servido com porcelanas chinesas, super requintadas e, entre aspas, perfeitas. E aí ele trouxe esse conceito, assim como se ele começou a servir as coisas com a cerâmica feita com barro do lugar, pelas pessoas do lugar. E o rei começou a achar que ele estava ironizando. O que é aquilo? E que coisa mais chula, né? Aquelas porcelanas douradas, tudo, e ele servindo a coisa com muito craquelê, muita coisa. Quanto mais rude, para ele era mais bonito. E isso foi ganhando uma popularidade com o povo e o rei começou a ficar com raiva dele, inclusive porque ele começou a ser mais popular do que o rei, até que o rei obrigou ele a fazer um harakiri. E aí, daí para frente, a cerimônia do chá japonesa
reverencia-se a ele o tempo inteiro. Até ficou um pouco paralisada na maneira que ele fazia, em vez de criar outros. Agora eles estão renovando um pouco isso, mas porque eles ficaram muito chocados e muito impressionados com isso, foi crescendo, né? Por isso que a gente tem hoje as cerâmicas japonesas com aquelas derramas que são tão colocadas com muita valoração, né? Quando a vitrificação da cerâmica escorre e tal, isso para os japoneses é a coisa mais bonita que tem. Os acontecimentos naturais da coisa, os vulcões, né? As explosões, as bolhas, né? Aquela história também de uma quebra que é colada com fios de ouro e que fica mais precioso do que a coisa sem estar quebrada, né? Isso é esse sentimento, o Wabi-Sabi. É muito legal esse livro. Estou amando. E eu separei uma coisa nele que me interessa muito, porque eu estou com um grupo de estudos e pesquisa que a gente está discutindo porque a gente nunca procura o sem sentido. A gente sempre quer o sentido, né? E o sem sentido obrigaria a gente a ficar no presente, né? Porque a gente estaria buscando nada, estaríamos vivendo e percebendo, que é muito diferente. E aí aqui nesse livro ele fala sobre uma questão de estar no nada, né? E que o nada seria o manancial de tudo, né? De todas as coisas. Então tem um trechinho aqui que eu vou ler de novo. Enquanto destrói coisas, o universo também constrói outras. As coisas novas surgem do nada. Mas não se pode dizer ao certo, a partir de uma observação apressada, se uma coisa está sendo conduzida para o nada ou se desenvolvendo a partir dele. As coisas que estão se desenvolvendo tendem a ser um pouco mais luminosas e brilhantes, um tantinho mais claras e chamativas. E o nada em si, em vez de ser o espaço vazio, como entendemos no Ocidente, é cheio de possibilidades. Em termos metafísicos, o Wabi-Sabi sugere que o universo está em constante movimento, indo na direção das possibilidades ou se afastando delas. Isso é lindo, né? É muito o que a gente está vivendo, né? A gente não sabe se a gente vai chegar em algum ponto ou se a gente vai continuar nesse ponto, né? Onde que vai parar isso que a gente está vivendo, né? Eu, outro dia, na minha terapia, cunhei essa frase que eu encontrei nesse livro, que, diferentemente, que eu fiquei impressionado com o que eu falei, e eu estou com essa história agora, com muita... em vez de fazer... Eu não estou conseguindo muito fazer obras imagéticas, e estou fazendo poesias instantes, que eu estou chamando de poesias instantes. E aí eu falei assim para minha para minha terapeuta. A inconstância é perene. É incrível. Eu fiquei assim, ó, o que eu falei? Que lindo, eu anotei aqui. E essas coisas que estão acontecendo, que eu falo, que eu escrevo no WhatsApp, estão virando essas poesias que eu também queria ler algumas para vocês, que são pequenas. Elas são feitas de várias conversas ou anotações que eu também, fazendo ideias e tal, eu tenho uma mesa ali agora que não era assim, eu não era assim. Eu não consigo tirar os papéis de lá, porque eu acho que tudo tem alguma coisa interessante para eu ver depois, sabe? Um monte de anotações assim, ó, igual eu estava tentando entender o que eu ia fazer para vocês. Uma loucura. E aí depois eu fico vendo todos os papéis, aí eu acho frases assim, uau, que incrível isso. Até eu conseguir amassar e jogar fora, demora um pouquinho. É um estado de atenção, né, sobre as coisas que estão ao meu redor agora. E eu acho que vem em estado de poesia. Claro, eu escrevi esse texto primeiro, estou escrevendo um outro sobre o sem sentido.
Aí são textos mais que eu vou pensar e tal, elaborar, e volto. Mas a poesia, para mim, ela é como fazer uma imagem que vocês que vão criar o contexto dentro dessa imagem, porque ela é quebrada, ela é despojada no sentido de lógica, né? Ela é jogos de realidades, de momentos, né? Então, com essa frase, por exemplo, a inconstância perene, eu fiz essa poesia aqui, que é o poema Instante 4. A inconstância é perene. O alho eu lembrei saindo daí. O corante nem lembrei. Antes do ser, sou porque percebo. Sou porque participo. A inconstância é perene. Mudei mais uma coisa neste parágrafo. Acho que ficou melhor retirar a palavra produzir. O tempo presente é sempre divino e revelador. Por que nunca buscamos o sem sentido? A inconstância é perene. Antes de ser, sou. É lindo demais. Obrigado. Faz tantas pontes. Não, é muito, eu fico excitado, sabe? Porque eu vou achando as coisas, vou colocando uma do lado da outra, elas vão criando, sei lá, entre memória e possibilidades absurdas, ou elas são meio como a nossa vida, que são várias camadas simultâneas, né? Aí eu vou ler mais um, o poema Instante 3. Esse eu gosto muito. Respondi a coisa errada. Mas é isto, não tem nada a ver. Cada hora é um que me pergunta a respeito das atividades remotas. Aproveitando esse momento para rever minhas sombras e tentar manter a mente sã. Respondi a coisa errada. Estou aqui tomando um vinho e lembrei de você. Aqui estou ocupado fazendo um vídeo. Espero que você consiga olhar para outra direção logo. Respondi que quando caiu, foi super confuso, não? Foi meio programa de rádio, não sei o que fazer. Cada hora é um que me pergunta a respeito das atividades remotas. Respondi a coisa errada. Uhum. Legal demais, Mar. Eu estou adorando fazer isso. Olha, eu nunca escrevi poesia na minha vida. Eu ia dizer isso, eu não conhecia esse lado poeta seu. Nunca existiu. Eu conheço o lado músico, o lado performance. Pois é, eu acho que ele existe na questão magética, né? As imagens, elas têm poesia dentro delas, né? É como agora eu não estou conseguindo muito ser imagético ou ter vontade, eu até quero construir uma coisa de imagem, mas muito ligada ao inconsciente, que eu quero chegar nela sem saber o que ela vai gerar, mas ainda não consegui chegar aí porque eu quero terminar o que eu estava fazendo. Mas eu acho que está contido dentro das imagens essa poesia. Mas eu nunca parei, pensei que eu ia fazer isso, e isso é uma questão assim ligada a essa coisa da atenção que a gente, se a gente está atento aos nossos sentimentos ou possibilidade de mudar, eu sou a própria inconstância perene. Você nunca vai saber exatamente o que eu sou, porque se você olhar, eu sou labiríntico demais. Eu sei disso. Isso é uma dificuldade para as pessoas, para o meu trabalho ser lido aí na vida, mas ao mesmo tempo eu acho que eu escolhi um caminho mais difícil, ao mesmo tempo é porque eu sou assim, né? Não é que eu escolhi, talvez eu percebi e aceito assim. Por exemplo, eu achava que eu não ia ser, que não era músico, eu falava muito isso, eu era músico. Hoje em dia quando eu falo eu era músico, eu falo, não, eu sou músico. Eu estou tocando acordeon, eu faço sons, sem querer voltei, entendeu? E, assim, e eu não
freio nada do que vem para mim como percepção, eu aceito. É claro, se eu ver que não tem fluidez, eu não vou fazer, né? Claro, não tem sentido, mas eu acho que é porque todas essas a coleção de substratos que eu fui trabalhando na minha vida desde que hoje eles Guru Sang. Hoje eu não sei se você sabe as coisas todas que eu já fiz, né? Eu faço esculturas, eu faço desenho, pintura, tudo ao mesmo tempo, não paro nada. As pessoas sempre perguntam: você ainda pinta? Ah, você ainda toca? Eu não, ainda nada, tudo. Eu fico puto. Eu penso, não, para, eu não paro nada, eu faço o que eu quiser, desculpa. Né, assim, nesse sentido mesmo, e não é assim, quando eu vejo, as coisas todas estão interligadas. Se você vê essa estrutura de poesia, quando eu olhar a minha imagem, ela é toda quebrada também. A minha imagem, ela tem essa coisa de trazer vários elementos juntos para criar simbologia, para criar abertura, que não é uma conclusão exata. Eu não gosto de coisas que têm moral exata, que criam dúvidas também, mas que abrem campos, né? Isso para mim é muito interessante e isso deixa as pessoas num lugar onde elas são obrigadas a presentificar o pensamento, pelo menos, né? Senão as sensações porque se a gente cria uma coisa que é muito codificada com a moral certa e né, aquela coisa assim, você limita o outro nem vai procurar mais, ele vai aceitar e vai fazer amém. Né? Isso é muito sério e eu, como artista, eu acho que tenho a obrigação de estar sempre evoluindo a matéria sensível, né? É a minha ciência, a minha possibilidade de estar nesse mundo, de deixar alguma coisa para esse mundo. Isso me interessa demais, sabe? Não me interessa só aplausos, não me interessa estar ditando coisas e eu agora aqui eu tinha muita dúvida de onde eu ia com tudo isso e eu gosto muito, mesmo na aula que eu dou, eu não chego com a matéria exata, assim, eu chego e no meio eu posso mudar porque eu deixo aberto para mim também, porque para sentir, né? O que se apresenta também. Eu não posso ser a chave única, porque eu sei que todos os corpos, independente do nível de estudo ou de idade, têm coisas para ensinar. Eu também quero aprender quando ensino. Isso é muito sério, é verdade. E aprendo com todas as realidades que são apresentadas para mim e que eu tenho que reagir, a surpresa de ter que reagir para aquela coisa que eu não estava preparado. E eu, dentro de mim, vou pensando como que eu faço isso sem machucar, sem destruir a conversa da pessoa, né? Estou falando isso quando eu trabalho dando aula de performance, principalmente. É claro que as outras artes também têm isso, mas a performance é muito, vamos dizer, denso, porque ela vem do corpo, né? E da pessoa. Ela é um substrato do que a pessoa traz de memória, do que ela viveu e do que está dentro dela de vários sentidos. E eu tento, nas minhas apresentações lá, dar muito estímulo à coragem, a coragens muito, até mesmo perversas, né? Se for o caso, presença de todo tipo de situação artística, para que a pessoa tenha coragem de abrir o livro que ela quiser para a gente. E Eu, aí eu, é muito eu, surpreendente. eu queria, eu, nós já, eu queria ver se alguém gostaria de, tem alguém que está reverberando o som, talvez vocês, eu vou desativar o som só para isso. Eu queria era ver se algumas pessoas têm vontade de colocar alguma coisa e para aquecer essa conversa, eu gostaria de colocar alguns temas que você falou.
e abrir para vocês. A história é o seguinte: nesse nosso papo bom, nós não queremos de forma nenhuma aproximar nada de nada. A gente quer viajar. Então, assim, a gente não quer fazer todo mundo igual, mas eu não posso deixar de mencionar que tudo que você falou sobre o tempo, sobre a liberdade, sobre o viver, sobre o nada, são exatamente os ensinamentos que nós usamos no Kundalini Yoga. E, assim, eu estou aqui quase fazendo uma performance eu mesma, né? Então, e tem uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, que você falou que você vive o tempo presente, e isso é o que cada um de nós tenta ensinar na meditação. Talvez seja o grande legado da meditação para o mundo, é você estar no tempo presente. E como você fala, você cita Nietzsche, né? Você fala que não existe liberdade sem limite. Eu acho que a prisão do tempo presente é perfeita para a gente ser livre. Eu acho esse paradoxo maravilhoso. E a gente trabalha muito esse paradoxo. Talvez só porque o tempo presente te limita, você não está nem no passado nem no futuro, já é um limite. Talvez seja o único lugar que você consiga realmente ser livre. Eu achei isso maravilhoso, sabe, Marco Paulo? Eu queria lembrar, só te trazer também, porque você não conhece muito o que a gente faz, né? Tem um grupo aqui que. E a gente faz coisa muito parecida, é claro, mais uma vez, sem querer aproximar nada, preservando toda a atopia, de toda a irritação de tudo. Assim, eu acho legal lembrar que o que você falou é tão importante. Você falou é, que você tem trabalhado sem sentido e que isso faz abrir demais o processo criativo e o sensitivo é o momento presente. Eu costumo dizer, já que você começou falando sobre o coronavírus, sobre a pandemia, eu acho que se a medicina, que é uma área que eu também exploro, se a ciência tivesse se pautado no sem sentido, nós teríamos muito mais descobertas rápidas do que a gente tem hoje, porque na ciência a gente só se pauta pelo sentido, a gente só usa curva de Gauss, a gente só trabalha o normal, a gente nunca trabalha aquela pontinha que está fora da curva. E se a gente fosse se aproximar daquela pontinha fora da curva, talvez a gente conhecesse cura muito mais do que a gente conhece doença. Então, nós estamos fazendo aí uma transversalidade plena. Muito obrigada. Eu adorei te ouvir e ver, apesar desses talvez 30 anos, nós estamos mais próximos do que nunca. Está aberta a palavra, turma. Eu acho que também uma coisa que nos aproxima é a coisa da experiência, né? O Marco, ele vive a experiência. E a gente, né, na yoga e na meditação, a gente vive a experiência. A gente é naquele momento, né? Que a gente está experimentando. E eu achei muito interessante que agora você está, né, como poeta, aí você entrou num espaço, né, novo, assim, essa coisa de você deixar, né, uma vez eu falei com o Marcos que ele era muito corajoso, e eu acho mesmo que ele tem essa coragem de fazer e parece que né, a coisa da liberdade, né? E você está nos falando como que você tem a liberdade sempre ali, né? Você tem consciência dos limites dela, né? E eu acho que é muito interessante ver a sua fala, assim, eu entender um pouco mais como que você pensa. E eu queria que você falasse assim, um pouco das pessoas, né, que estão aí passando por esse tempo, né? O que você acha que como que elas podem experimentar esse momento, entendeu? Você colocou assim um pouco, você falasse um pouco para elas, assim, um pouquinho.
Bom, primeiro eu queria reagir também a que o Guri Sang falou, que eu tinha certeza que tinha muitas aproximações, porque eu também medito da minha forma, porque eu tenho uma questão comigo, assim, que eu tenho dificuldade de ir nos lugares, assim, que tem um certo regramento que não é esse meu, que é o meu regramento, ele é um pouco... Assim, tem dia eu gosto muito de meditar mais de manhã, mas não é toda manhã que eu consigo. Aí, alguns momentos eu estou ali em pé na porta e vem um estado meditativo e eu aceito. E adoro quando isso acontece, mais do que aquela hora, assim, sabe como... Mas é também porque existe esse exercício todo aí, né, do corpo em movimento, em poética, dentro do espaço. Isso, talvez cresceu essa possibilidade em mim. Eu não consigo muito ser seco dentro desse lugar, assim, mas eu acho muito interessante. E também nas práticas, eu ia falar um pouquinho disso mais cedo e não aprofundei. Como eu ensino performance, né, eu dou 2 semestres, porque um já é pequeno demais, 2 também é pequeno, para que a pessoa saia com algum... Agora, como que eu ativo nessas pessoas em 2 semestres a consciência corporal e o instinto, assim, não, é muito difícil. Aí, o que eu faço? Tem um exercício, o primeiro semestre é um exercício, um rolamento que eu aprendi com uma bailarina que criou um rolamento desenvolvido a partir das posições do bebê, desde rolar, engatinhar, até ele ficar em pé, depois descer. E são movimentos neurais, né, que podem acordar muitas coisas que a gente não sabe. E eles ficam um semestre rolando 1 hora. 1 hora. E aí fica pelo menos 3 meses achando que vai ser repetitivo, repetitivo, até uma hora que eu falo, agora que vocês sabem, a gente pode ter liberdade. E aí eles perdem de novo, porque eles podem sair de qualquer lugar. Aí eu abro a regra, sendo que ninguém pode fazer outro movimento que não são aqueles, mas podem ser colocados em várias situações. Isso é um. Aí no segundo semestre, quando eles voltam, a prática é meditação na vela com o olho aberto. Porque para mim é muito importante o olho aberto, porque a nossa prática, nesse sentido, de estar no espaço improvisando, você tem que ter a visão periférica inteira, né? Você não pode ficar sempre viajando por dentro. E é mais difícil de se perder. É mais fácil se perder quando você está, né, de olho fechado. Então eu crio 2 maneiras. Uma é movimento, a outra é imobilidade. As duas, para mim, funcionam muito de uma maneira rápida, muito mais do que se eu fizesse exercícios teatrais, de dança, que é um monte de criação, mas a pessoa ia só no delírio e não observava as dificuldades, os incômodos, os prazeres, né? E o desenvolvimento dentro daquele limite que eu dava, né? Isso é uma coisa que eu acho que aproxima muito o nosso fazer e o nosso lugar no mundo aqui. E, desculpa, Glória, repete exatamente o que você tinha perguntado? Não, eu disse assim, o que você pode passar para as pessoas, assim, de como elas aproveitarem, né? Peraí, lembrei. Né, dentro disso que você está falando. Uma coisa por aí. Sim. Uma coisa é tentar ter prazer nessa possibilidade que existe agora, que não existia antes, né? Eu acho isso fundamental, porque a gente não tinha essa possibilidade de ter o tédio, ou de ter o prazer de estar em casa, ou de desenvolver coisas que você não tinha tempo, estímulo, porque estava sempre a serviço. Aí, outro dia também eu desenvolvi um pensamento, porque eu fiz uma live com uns alunos, e tem muito essa cobrança de o que você está produzindo, né? O que você está fazendo. Gosto que você está criando demais. Tal. E eu comecei a pensar nessa coisa e falei assim, a palavra produzir é horrível.
Que palavra é essa, né? É muito feio, eu não consigo nem sentir de onde vem o... E aí, outro dia, eu até olhei o significado, assim, dentro do Google, perguntei para o Google, que o Google agora é onde as pessoas, né? E tem uma coisa que é retirar de produzir, que é pegar a matéria e transformar ela num produto, né? Retirar de é muito sério, né? É só retirar, não coloca, né? E aí depois eu pensei, então, realizar, em vez de produzir, também achei ruim, porque há um tempo uma pessoa me ensinou o sentido da palavra realidade, e eu fiquei muito espantado e nunca mais vou esquecer e nunca mais vou usar ela sem saber disso. Eu sempre troco realidade por verdade, porque a realidade ela é o nosso clichê ético-social, que muitas vezes não é para todo mundo, muitas vezes é uma coisa que a gente tem que transformar. A gente não pode acreditar que a ética é a coisa que a gente tem que seguir exatamente se ela... Né? Não tem certo e errado exatamente, é uma coisa que a gente tem que perceber, né? O que que é. Porque muitas éticas são feitas erroneamente, né? Em detrimento de algumas coisas. Hoje em dia, então, a gente sabe muito bem disso, né? No Brasil, então, isso é seríssimo, né? As éticas do empobrecimento, da riqueza, todas as éticas raciais, tudo isso, né? As não éticas, na verdade. E a realidade vem da palavra realeza, né? Porque os reis, na realidade, eles apresentavam como se comportar. O rei, os súditos tinham o direito de ir ao palácio uma vez à semana para ver o rei comer, para eles entenderem como se come na mesa. Tinha essa coisa, e os restos eram dados para eles. Mas essa questão, sabe, de ditar a regra a partir de um modelo de, né, ditado, né, e não é uma possibilidade de todo mundo se contaminar e aprender um com o outro, ter sensações, cada ser, cada DNA, tem um monte de coisa original para conformar a riqueza que é a diversidade, né? Que a diversidade é onde a gente consegue criar novas coisas, como o Elisete estava falando, né? Na questão da ciência também, né? Acreditar na diversidade. Eu acredito que a medicina indígena, a medicina aí das ervas e tal, tem muito nessa sensação, né? Da pessoa ter a sensação da planta e vai atrás dela e começa... Como é que ela não tem como ver o que a planta tem de substância, nada. Ela só compreende, ela cheira, igual um gato que sabe que planta que ele morde, que planta que ele não morde. Né? Assim, tipo, os animais, eles sabem muito bem. Você não vê quase nunca um animal morrer de comer um negócio venenoso. Eu acredito muito que os animais sabem exatamente o que eles podem comer pelo cheiro da coisa, né? E aí eu cheguei na palavra agir. Em vez de produzir ou realizar, agir, como no sentido de estar em movimento, mesmo que imobilizado, que pode ser um movimento para dentro, não precisa ser um movimento para fora, mas agir, escolher e conduzir o momento, acho que seria incrível, porque é isso que a gente pode fazer agora, mais incrivelmente, é conduzir o nosso momento, né? É dar ao momento a maneira que você quer, porque você não está exatamente a serviço. É claro que muita gente está aí trabalhando remotamente, tem os seus tempos e tudo, mas tem alguma coisa que existe a mais. De você estar nesse lugar, de estar em casa protegido, é uma oportunidade também, né, de expandir aí aonde você não estava acostumado a estar e fica vazio porque ninguém está te mandando. E por que você não se manda, né, agir nesse lugar de se colocar as restrições que você quiser em você mesmo, né? Se você quiser rolar na sua casa o dia inteiro pelo chão, olha que delícia. E olha que experiência, vocês já rolaram na sala inteira? Ficaram no cantinho do quarto, assim, num lugar que vocês nunca ficam? Sabe, experiências que
vão te fazer ver o lugar diferente, você vai sentir diferente. Talvez você vai encontrar coisas da sua infância. Eu acho que isso é muito, 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 muito lindo e importante. Eu, cada dia mais, me inspiro no meu jovem, na minha criança. Essa coisa da liberdade que você estava falando, Glória, vem muito de vangloriar a criança que eu era assim já. E aí fui me restringindo, virei pintor uma época. Todo mundo conhecia, o pintor. Até um dia que eu falei, mas não virei, graças a Deus, aquela coisa do sucesso não apareceu exatamente. Eu sou respeitado porque eu continuei, sou metódico no meu... Metódico não, acho que persistente na minha caminhada, não diminui em nada a energia que vem. Porque eu acredito que sou eu que faço ela, não interessa se ela vai ou não vai. Eu tenho que viver ela porque eu nasci com ela, né? E eu sentia ela desde criança. E aí, quando eu saí do Brasil por 3 anos, eu fui morar na Holanda para fazer um curso lá. Eu simplesmente falei, ninguém me conhece, eu vou retomar tudo de novo. Aí eu fui todo de novo como eu era quando criança, fazendo performance, tudo, fotografia, tudo que eu queria. Um dia os funcionários, os técnicos da escola descobriram que todo mundo tinha um trabalho meu sendo feito. Na gravura, na fotografia, na escultura. Eles se reuniram na cantina e todo mundo descobriu, porque tinha umas férias, todo mundo viajou, e eu falei, que é isso, vou usar um monte de coisa. E comecei, eu sempre estava pedindo mais recursos, porque eu estava fazendo, eu produzi mais de 200 quilos de obra. Eu sou muito doido, né? Mas E aí é essa sensação da criança, vocês já notaram, as crianças, elas não têm esse limite assim, eu não posso, eu não sei isso. Não, vou lá e faço. E é criança, e é expressão o tempo inteiro, é tão lindo o tempo inteiro. A gente nasce basicamente pronto se a gente não começasse a ser tolhido, né, em várias questões. É claro que a gente que é importante a gente conquistar o respeito, entender que existe o outro, entender que as coisas têm que ter cuidado, porque tem o outro, que o outro não é você e que as coisas não são você. Essa coisa é um ensinamento importante para a criança. Mas não sei aonde que a sociedade erra, que ela reprime as coisas mais lindas da criança, que é essa espontaneidade do inconsciente, né? Que é lindo demais e que é tão rico, né? E eu estou tentando abrir isso cada dia mais em mim, e eu vou ficar um velho impossível. Já sou, né? Mas eu vou ficar... minha bengala, não sei onde ela vai parar. Boys que segure a bengala dele. Tem que ser. Falou uma coisa muito linda. Você falou que a gente vem com uma energia, você tem que usá-la. E essa energia nunca vai embora, porque ela é sua, só vai embora quando você decidir ir embora. Então, acho que a gente deveria realmente envelhecer muito de forma na fúria da alma, totalmente criativo. Eu acredito que as doenças vêm quando essas coisas são barradas, sabe? Quando essas energias são travadas, elas criam os adoecimentos. Eu acredito muito nisso e que, assim, a minha vontade, assim, quando um artista que é um clichê na arte, mas que eu admiro muito porque é essa profusão ininterrupta, que a gente não conhece tudo dele nunca, que é o Picasso. É uma pessoa que eu acho assim, não é uma pessoa que eu acho assim que é uma arte que eu vou mirar nela exatamente, eu miro na energia dele, né? Essa energia que não tem limite de onde ele vai parar. Você nunca conhece tudo. Quando eu dou meu HD para algumas pessoas estudarem que querem estudar meu trabalho, eu falo, é um labirinto, você não vai saber tudo. É muita coisa, que eu tenho um arquivo que eu fiquei 3 anos fazendo, é muita caixinha, é muita. Você abre uma pasta, tem mais, tem mais, tem mais. É uma loucura. Eu poderia desaparecer, evolar agora e teria 300 exposições para serem feitas, livros para fazer,
com o que eu já produzi, mas eu não vou parar por isso, né? Não vou ficar só vivendo do orgulho do que eu fiz. Eu quero mais, nossa, estou vivo demais. Eu acho que isso vai me deixar um ser humano envelhecendo melhor, né? Pelo menos, assim, com uma saúde mesmo, energética e corporal e intelectual. Muito lindo. Espiritual. Muito lindo. Nós estamos aproximando das 9 horas. Das 9 horas. A gente tem 15 minutos aí para fechar o nosso papo bom. Tá aberto. Vocês querem comentar ou dar um depoimento ou fazer uma pergunta para o Marco Paulo? Abram aí a voz e o microfone de vocês. Ei, Nídia, que legal. Amiga, Olá, olá pessoal, Marco Paulo. Adorei ouvir nenhuma pergunta. Estão ouvindo bem? Seu som está um pouco picando. Tá, Nídia. eu vou tirar o vídeo. Legal. Melhorou, né? Melhorou. Melhorou. Marco Paulo, bom demais te ouvir. Não tem nenhuma pergunta. Só queria... gostei de saber que você está novamente explorando um novo território, né? Que eu acho que é uma característica, assim, um jeito seu de trabalhar que é maravilhoso, assim, porque quando a gente distrai, aí lá vem você tocando acordeon. Aí quando você distrai, lá vem você escrever. Né? Então, assim, eu acho fabuloso, né? É fabuloso. E o frescor do estrangeiro, o frescor de um território ainda não percorrido, é tão bom, né? É tão bom, que eu acho que permite essa descoberta da criança, né? Que você falou e achei muito interessante. E fiquei, no início da sua fala, você fala que o processo natural, quando você vai fazer um trabalho de performance, que as pessoas se isolam, né? Então, que ficam isoladas num lugar. Então, estaríamos agora num ambiente propício para performance? Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Eu disse que muitas vezes a estratégia da performance para constituir uma mudança de estado de espírito, de estado de corpo, é a restrição das coisas, né, do espaço, ou de movimento, ou de alguma coisa, né? Ou a destruição de alguma coisa também acontece demais, a coisa de destruir coisas. Uma vez uma performer me falou, eu nunca percebi, repara para você ver, a maioria das performances, elas constroem e destroem no final uma coisa. É muito interessante isso, que a destruição ela é a renovação da coisa, né? Ela é a possibilidade de uma coisa cósmica, que a gente pode chamar de caos, ou o que for, se refazer, de outras coisas acontecerem que o artista não sabia também, que ele espera que o acaso e que a surpresa venha para ele também. A gente quer isso, né? E quando eu inauguro novos espaços, eu me sinto muito com essa sensação da criança, brilho só, é muito gostoso poder ter essa liberdade, sabe? E sabe de onde vem? Cada dia eu ganho mais essa liberdade, principalmente das dificuldades do nosso meio, de essa sensação da aceitação, do julgamento que a gente tem assim como primícia, né, no nosso mundo, que eu tenho até melhorado no sentimento quanto a isso, que antes até era um sentimento ruim, hoje é um sentimento só de que existe, e essa liberdade também está me dando esse alívio, né? Porque eu falei, não, ultimamente eu acho que se vocês não me entenderam ainda, eu não quero que vocês me entendam, agora que não vão entender.
Se vocês acham que eu sou pintor, eu estou fazendo outra coisa. Aí, se vocês acharam que eu parei de pintar, eu estou pintando também, desculpa. Eu não estou parando nada porque eu estou fazendo outra coisa. Eu estou fazendo tudo que me vem de mágico, como experiência, como ideia. A ideia vem, eu vou correndo nela. Tem lá umas 5 pedras ali de pedra-sabão, que eu comprei uma vez só um lote de pedra-sabão. Até hoje eu fiz já umas 5 esculturas que eu esculpi de pedra-sabão, que é uma coisa que até eu fico assim, tipo, esculpi cada coisa que nem eu sabia, né? E elas não estão esculpidas porque não tem ideia para elas. Será que vai ter? Não sei. Eu já fiz vídeos com elas brutas, depois algumas se transformaram. Eu não uso material assim, também tem isso, essa coisa de respeitar quando o material pisca para você, né, e te dá uma ideia, e aquela ideia é exatamente para aquele material, e fica incrível porque é aquele material. Essa diversidade me dá essa possibilidade de sensorizar as coisas. Os objetos que me vêm, aí eu faço uns ready-made, porque esse óculos me disse que eu preciso da lente para ver outro mundo, e aí eu faço um trabalho sobre isso. É isso. E quando vai ver, eu poderia estar fazendo uma coisa caótica, mas porque eu acho, que eu acredito muito, né? Nos meus ensinos na escola, eu tento ensinar muito que o que a gente tem de mais inteligente é o inconsciente, porque a consciência ela é repetitiva muitas vezes, ela quer, como um adolescente, estar no grupo e fica se formatando, né? Mas o inconsciente não nega as coisas que você passou e que está lá guardado lá no teu negócio que você não sabe. Então, quando eu faço várias coisas, quando eu olho a conexão das coisas, eu não me preocupo se vai conectar mais, porque elas se conectam. Porque elas vêm da mesma matéria que sou eu, né? Isso é muito interessante. É uma experiência por causa né, da idade, a maturidade traz isso também. E o exercício dessa história do acreditar no nada, no inconsciente, no sem sentido, como manancial de tudo. Eu até escrevi aqui uma outra coisa que eu quero começar um novo poema, que é sobre isso, que é: eu sinto muito. E este muito é pouco diante de tudo e diante de nada. Queria fazer uma pergunta. Manda ver, T de Carana. Eu fiquei pensando muito assim nessa frase que o Marco Paulo falou da busca do sem sentido. Depois você até comentou um pouquinho sobre isso, porque para mim a busca já pressupõe um sentido. E se isso na arte seria exatamente essa espontaneidade de acolher aquilo que chega sem expectativa e transformar aquilo num objeto de arte ou numa performance ou numa pintura, enfim, uma manifestação que é mais apropriada para aquela coisa que veio. Se isso seria essa busca do sem sentido que ele está falando tanto, assim. Porque no meu pensamento, quando a gente busca, tanto do ponto de vista da Kundalini Yoga quanto da arte, eu acho que a gente já coloca um sentido naquilo ali. Então, não é mais sem sentido. Entende? Faz sentido isso que eu falei? Pode fazer, depende do óculos. É. Porque existe vários pontos de vista para ver isso, né? Porque o sem sentido pode ter muito sentido dentro de algum lugar. O sentido que eu falo é quando a pessoa fala assim: não entendo nada de arte, nem vou lá. Sabe? Quer entender, no sentido de entender e não sentir. O sentido, a palavra sentido, além de direcionar, também tem no seu radical o sentir, né? Uhum. A gente só coloca ele no sentido de entender, né? Então, assim, existe. Também não acredito que existe uma maneira exata de fazer a arte. A busca, esse sentido da busca,
a procura, ela não é exata, assim, depende, né? Agora, se você, eu vejo muitas pessoas hoje, quando eles dizem, isso é tão interessante, Elisete, quando você me falou que eu citei Nietzsche, eu não li um livro de Nietzsche, não sei nada. Eu tenho muita dificuldade de ler muito. Mas você citou Nietzsche ou não? Não, foi sem querer. Você está virando médium. Eu tenho uma coisa que eu quero lutar sobre isso, porque eu acho que eu sou um cara que escreve, que fala a partir do artista e não da filosofia. E eu estava até discutindo isso no meu grupo, que a filosofia, meu grupo é do CNPq e eu quero estar dentro dele para criar outros lugares que não são aqueles óbvios, né, que existe já. Por que a academia tem que sempre estar formatada? Né? E nós, sendo artistas, vamos procurar esse lugar sempre, esse lugar que está escapando, né? Não vamos, mas a academia meio obriga a gente quer obrigar, né? Não obriga, você que se obriga. Mas e essa coisa da filosofia hoje em dia tem muita gente que cria. Eu já tive dando aula para gente que ia formar em pintura, que eles chegavam já com um filósofo para fazer a obra. Eu falei, joga ele fora, começa. Primeiro trabalha, depois vem alguém falando. Talvez, se você precisar, de que alguém confirme. Por que a gente, como artista, não pode simplesmente sentir? E todas essas pessoas, todos esses filósofos maravilhosos, que eu não sou um anti-filosofia, eu acho que é louvável, inclusive porque é isso que eu falo. Teve uma hora que eles não tinham rodapé para falar, eles falavam porque sentiam. Né? E falavam ali no sentido eles sem sentido sentiam e falavam. Hoje a gente sabe deles, tem essa coleção, mas muitas vezes eles essa maneira que as coisas são trabalhadas limitam um pouco a possibilidade deles serem renovados na nossa existência, no sentido que a gente está vivendo, né? Agora, eu adoro reencontrar, como aconteceu agora, né? Aí me interessa, eu vou lá e busco ele para ler sobre isso, porque ele estava falando uma coisa que eu estou sentindo agora também, e aí os pares me interessam, mas agora eu ficar colecionando um monte de filósofos para colocar dentro de uma obra, sem ter primeiro sentido da minha vida e o hoje, para colocar na obra, e depois ver que eu, por exemplo, me acho, a minha maior conexão de mundo, para mim, o que a gente vive hoje, é com o maneirismo, antes do Renascimento. Antes do Barroco, dizer. Né? Que o maneirismo é uma hora que as coisas se destrambelharam, assim, teve uma lassidão, os artistas enlouqueceram, ficaram bem doidos, né? E foi bem mal visto por muito tempo, e hoje em dia é visto com olhos de preciosidade, porque existiram muitas experiências que hoje, por exemplo, os primeiros autorretratos foi onde os artistas começaram a poder colocar o nome deles na arte, antes eles eram só artífices. E aí são os primeiros autorretratos, então essa sensação, estou aqui, né, de colocar o artista se autorretratando, isso é uma questão até performática nesse sentido, né, de se colocar aqui, esse é o meu presente nessa época. E uma questão muito assim ligada à ciência e o que vivemos hoje desse abismo, né, que além da Covid já existia na internet, a gente não sabe que é um novo universo descoberto, que lá na época do Copérnico, que era o maneirismo ali, as pessoas descobriram a Terra redonda, que as pessoas estavam meio flutuando no espaço. Existem muitas obras de gente caindo e flutuando nessa época. O escorço, né, essas coisas. E hoje a gente vive assim. A gente é exatamente um maneirista, sabe? Eu vou estudar mais isso, vou fazer mais. Eu já tenho uma dissertação de mestrado que toca um pouquinho nesse assunto, porque eu me vejo muito parecido com eles. Você vê os artistas dessa época, eles eram multi também. Eles eram arquitetos, pintores, escultores, faziam carnavais na rua, carruagens, imagéticas, tableaux vivants. Nessa época era muito
Impressionante como eles tinham que ser multidimensionados. Nossa, Legal. Sukhmander. Então é isso, eu acho que se alguém tiver alguma. A gente tem só um tempinho, se alguém ainda tiver alguma coisa que queira perguntar, o Marco tem essa chance. Senão a gente vai agradecer o Marco. E aí? Alguém mais? Ok. Então, vamos encerrando. E a gente... Oi? Diga. Não? Pode falar. Não, pode falar. A gente quer agradecer muito a presença do Marco, foi muito enriquecedor, porque tira a gente, né, do nosso lugar, da nossa... como que a gente achou, né, pontos que se conectam aí. Eu acho isso muito enriquecedor da gente. E tanto que a gente aprendeu, né? Como que a gente pode fazer diferente. Eu achei muito legal isso. Então, obrigada, Marcos. Se você quiser falar alguma coisa... Eu quero falar antes dele. Então, fale. Então... Quero lembrar que o Marcos está colocando aí no chat o site dele. E eu já tinha colocado antes algumas referências que você falou, como a Mostra Perplexa, .wordpress.com. Eu acho que esse espaço aqui, Marco Paulo, virou um lugar de grandes encantos. E a gente nunca sabe nada que vai acontecer, mas a gente chega aqui como a gente é e compartilha as nossas experiências de vida. Eu acho que isso faz a gente ficar mais humano, tira a gente de um lugar que a gente tem sempre que dar um testemunho de quem a gente é. E basta a gente estar aqui e compartilhar algo nosso que faz a gente nos ligar um com os outros. Eu só tenho uma curiosidade. Você suporta fazer currículo Lattes ou não? eu chamo de currículo cão, porque Lattes. Mas eu quase pedi demissão da universidade por causa do currículo Lattes. Falar em mordaça, aquele... Mas já que eu tenho que fazer, eu faço do tamanho gigante, faço tudo, põe tudo. Teve uma pessoa que estudou fez um mestrado sobre a minha maneira de dar aula e coisa, e foi lá, comparou o Lattes de todo mundo, ela falou que era o Lattes mais completo que ela já viu na vida, que ela fez um esquema, mas eu ponho tudo, mas tenho mais ou menos, sabe? Tenho dificuldade de ir lá, mas na hora que eu vou, ponho tudo. Porque tá ali um aprisionamento. Eu queria te agradecer e antes de passar a palavra para você, eu queria aproveitar nós que estamos aqui e a Nídia que está aqui também, que a semana que vem a gente vai ter um papo com a Nídia e você já está convidado e vai ser uma conversa muito especial sobre... A gente hoje estava conversando sobre isso e nós queremos falar sobre... que bom que você apareceu. E nós queremos falar sobre a arte... sobre o espaço da Nídia e tudo que eles fazem no SPY e como ele promove, como esse espaço promove a arte e como ele quer fazer a arte acessível a todos. Então, eu acho muito, muito especial esse encontro, vocês já estão convidados. E te agradecer, Marco Paulo. Eu adorei te reencontrar. Parece que o tempo realmente não passou. Assim, eu me vejo conversando, sentada com você num canto da casa do Dirk, conversando
sobre amores e a vida. Muito obrigada. Ai, que delícia. Eu também fico muito agradecido. Como eu disse, mais interessante ainda quando a gente vai falar de arte, a Nígia deve estar assim com essa mesma sensação, né, de falar num lugar, exatamente um lugar que vai multiplicar e, né, trazer esses encontros, né, porque são lugares muito que tem essa possibilidade que a gente está expandindo e não retraindo, né? Não estamos produzindo, estamos expandindo. E convidar vocês para visitar o site da Perplex. É muito interessante, mas o meu site tem um pouco do meu trabalho, não tem tudo, tem um monte, mas não tem tudo, e não tem os vídeos e tudo, mas tem. E esse site do CEIA até conecta muito com o espaço da Nígia, nesse sentido é um espaço que eu criei desde eu chamo de como é que chama, gente? Ixi, eu esqueci. Mas, enfim, é uma ação artística, né, para melhorar o manancial artístico da cidade e tal. Então, eu criei muitos eventos internacionais desde 2000 e tentei também criar publicações que vieram a partir da experiência e não ao contrário, como eu estava dizendo, porque eu acredito nisso e eu não quero só falar disso, eu quero fazer isso. Assim, eu quero fazer isso agora dentro da universidade. E aí, no CEIA tem lá 5 publicações. Quem quiser, tem o livro da MIP2, tem alguns textos meus sobre a performance, que fala mais sobre essa questão do corpo e da experiência corporal nesse lugar. Então, eles são todos para baixar. E tem outros também, tem de pintura, mas é tudo expandido. Eu não coloco, sempre assim, a pintura, além da pintura, desenho, ponto e vírgula, é sempre uma questão a mais. Eu nunca quero fazer a coisa ser específica, porque eu não acredito nisso. Obrigada demais. Agradeço vocês demais, Obrigada. tá? Oportunidade. A Sol tem uma pergunta. Sol. De agradecer você demais de te ouvir. E eu tenho um irmão que é artista e ele é minha paixão. Então, assim, ele tem toda essa coisa, assim, ele já foi pintor, desenhista, escultor, acho que só não mexeu com música, mas, assim, agora ele mexe com encadernação, agora está fazendo pão, então, assim... Eu também. Eu também estou fazendo pão. Porque eu vi muito meu irmão e eu sou louca com ele e foi muito legal. Obrigada. De nada. Vai ser um prazer. Eu estou aqui para isso. É isso que a gente não tem outro sentido, né? Estou aqui para isso. Obrigada a todos. Sempre que quiserem, eu estarei aqui. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Voltem semana que vem. Estaremos aqui no mesma quarta-feira à noite com a Nídia e vocês. Um beijo. Obrigadão. Tchau, Nídia. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Sukhmander. Tchau. Eu gravei. Deu espaço aqui, eu gravei. Eu pus aqui sem ter pretensão de gravar e rolou. Ah, que legal. Que bom. Então tá bom. Beijo. Beijo. Tchau.